Olá, seguimos com a aula de geografia. E geografia nós estamos estudando o campo. Então, como é a vida no campo e quais são as atividades econômicas no campo. Lembrando que a atividade econômica em qualquer lugar que seja, são atividades, o trabalho que gera riquezas, que gera renda. Então, atividade econômica que gera renda. Então, qual o trabalho desenvolvido no campo que gera renda? Posso te falar com toda certeza que o trabalho desenvolvido no campo é bem diferente do que o trabalho desenvolvido na cidade, que gera renda, que gera riquezas, né? O trabalho, atividades econômicas. Então, nós aprendemos, quando estávamos estudando a forma de vida do campo, nós aprendemos que nas áreas rurais temos mais contato com a natureza. Claro, né? Olha só, a gente não vê aqui estradas pavimentadas, a gente vê plantações, vegetações, né? Reservas, as florestas, as pastagens, a gente vê a agricultura. Então, a gente tem um contato muito maior com a natureza, né? Os rios, reservatórios de água. Então, a gente tem um contato muito maior com a natureza. Claro que se a gente vive num lugar que a gente tem um maior contato com a natureza, a gente também, as atividades econômicas são muito mais associadas à natureza. Então, a gente vai trabalhar com a natureza. E claro que se a gente depende dessa natureza para desenvolver essas atividades, a gente tem que fazer, né, a desenvolver as atividades de forma que preserve a natureza sem destruir. Porque se a gente destruir essa natureza, não teremos como desenvolver essas atividades econômicas também. E aí estamos falidos, né? Como se a nossa indústria não tivesse mais recursos, matéria-prima, e a gente decretasse falência porque a gente não ia conseguir entregar o produto final. Aqui também é uma empresa rural. Então, se eu não tenho recursos naturais, eu não tenho como desenvolver a minha atividade. Então, recurso natural, água, solo, mar, né? Todos esses recursos. Se eu não tenho recursos naturais, eu não tenho como entregar o meu produto final. E a gente vai ver que os produtos finais são esses. Então, para começar, principais atividades econômicas desenvolvidas no campo, como você já deve imaginar, a agricultura. A agricultura são aquelas que produzem, é o cultivo das plantas para a produção de grãos, de verduras, frutas. Então, vamos lá, agricultura. Pecuária, criação de animais e lazer e turismo. Então, hoje está muito voltado, meio rural, muito voltado para lazer e turismo. A gente não pensa que o dono do hotel é só morador da cidade, o dono do hotel, da pousada, pode ser morador do campo também. Então, nós temos muitas oportunidades no campo. Então, vamos lá. Começando pela primeira atividade de muita importância no campo, é a atividade do veterinário. Gente, se no campo eu tenho a pecuária, a criação de animais, eu preciso cuidar da saúde desses animais. E quem faz isso é o veterinário. Então, o veterinário, ele vai aplicar vacina, ele vai avaliar ganho de peso desse animal, ele vai avaliar a saúde do animal. Então, vamos lá. Ele é o profissional responsável por cuidar da saúde dos animais. Ele é capaz de perceber quando um animal está doente e, assim, auxiliar em sua recuperação. Embora estejamos mais acostumados a pensar que ele cuida apenas dos pequenos animais, como animais de estimação, gato, cachorro, não, gente. Ele cuida também da saúde de animais de médio e grande porte, como cavalos, búfalos, vacas, bois, enfim, ele cuida de todos os animais. Dessa maneira, é um profissional muito importante
nas atividades de criação de animais no campo e também na cidade. Então, a respeito da criação de animais, ela se divide em algumas categorias. As principais, apicultura. O que é apicultura, gente? Criação de abelhas. Então, o apicultor, embora tenha alguns criadores de abelha na cidade, mas a maioria dessa atividade é desenvolvida lá no campo. Então, na cidade tem que ser abelhas específicas, que não picam, para não ter nenhuma ocorrência, porque é um meio mais agitado. Mas lá no campo, criação de abelhas. Apicultura, criação de abelhas. A piscicultura é a criação de peixes, aqueles tanques de peixes, ou pode ser em rios, mas faz-se os cercados, né? Ou mesmo ali faz os tanques, a construção de tanques, depois eu vou mostrar para vocês. Piscicultura de peixe. Avicultura, criação de aves, também não dá certo, criação de aves na cidade. Pecuária, que inclui a bovinicultura, a suinocultura, capricultura e vários outros. Então, a pecuária, criação desses animais. Gente, as atividades de criação de animais, elas buscam obter vários produtos. Então, entre eles, o leite, a manteiga, o queijo, a carne, os ovos, o couro, as penas que são utilizadas, tem várias utilizações. O pelinho do pincel de maquiagem, ele é de origem animal, muitos, face do rabo do boi, e aí no cosmético, gordura utilizada no cosmético, utiliza gordura vegetal, mas também utiliza gordura animal em alguns tipos, o mel e infinidade de produtos que são gerados, entregues na indústria para processamento e desenvolvimento do produto final, que é isso que a gente encontra no supermercado. Então vamos lá, olha só, ovos, frango, mel, carne bovina, peixes, camarão e os derivados do leite. Agora, aí com você, que atividade desenvolvida aqui? Que nós temos um apicultor, que está cuidando da sua colmeia, das suas abelhas. E aqui, gente, são os tanques para a criação de peixe, que eu falei para vocês que podem construir esses tanques. Então, aqui, criação de peixes. Piscicultura. Tem vários, se você for fazer uma busca aí no Google, tem vários modelos para criação de peixes. Criação de aves, então aqui tanto para ovos, como ovos de codorna, ovos de galinha e também para carne. Suinocultura, criação de porcos. E agora vamos lá para a agricultura. A agricultura é o conjunto de técnicas utilizadas no cultivo de vegetais, no cultivo de plantas. Então, se você pensa que plantar é algo muito simples, não, é uma técnica utilizada que vai desde o plantio, a escolha da semente, até plantio, crescimento dessa planta, tratos culturais, colheita, armazenamento, embalagem. Então, tudo isso envolve técnicas que foram descobertas pela sabedoria ali popular, né, as observações e por estudos científicos. Então, gente, é a ciência que move tudo ali também no campo. Vamos lá. A agricultura é o conjunto de técnicas utilizadas no cultivo de vegetais para o consumo e fornecimento de matérias a outras etapas da produção econômica, que é lá na indústria. Para desenvolver o cultivo de maneira eficiente, são utilizadas diversas técnicas agrícolas, algumas mais simples e outras muito mais sofisticadas, que facilitam o trabalho do agricultor
ou até mesmo oferece melhores condições de desenvolvimento do cultivo. Então, se você quer aumentar a produção, tem uma área pequena, mas eu preciso produzir mais, o que a gente pode fazer? A gente pode utilizar técnicas mais sofisticadas, mais aprimoradas, para a gente conseguir fazer com que essa produção se eleve. E isso não é só, estou falando de máquinas, não, estou falando de técnicas, de conhecimento científico, né, que a ciência gera para a gente. Aqui eu tenho produtores, são os produtores lá de Porto Marinho, que eles têm técnicas de cultivo muito simples, tudo muito manual, eles não utilizam adubo em nada, não utilizam defensivos em nada. Então, a colheita é toda feita manual, o plantio é feito manual, então são bem simples as técnicas de cultivo. E aqui eu tenho uma técnica, uma agricultura altamente tecnificada, utilizando até de conhecimentos tecnológicos aqui, utilizando drones para fazer a pulverização com venenos, para controle de pragas, e enfim, é o agronegócio que tanto movimenta o país, é utilizado tecnologias mais aprimoradas. E que eles buscam aqui, eles buscam quantidade dos produtos, né? Tem uma qualidade, mas essa qualidade não está associada a ser livre de venenos do agronegócio, então eles querem aumentar a produção, então eles utilizam muitas técnicas, muito adubo químico, utilizam venenos para controle de pragas, para não competir com o produto, enfim, utilizam técnicas para facilitar a aplicação desses produtos, preparo de solo, colheita, armazenamento, é tudo muito, tem muita tecnologia envolvida. E vamos falar agora do turismo rural que eu tanto gosto. As atividades de lazer e turismo realizadas nos ambientes rurais são chamadas de turismo rural. Então, assim, se você tem uma propriedade, essa propriedade pode ser, sim, transformada em uma área de lazer e que seja vendido esse produto. Então, assim, mas eu não tenho como fazer, eu não tenho rio que passa na minha propriedade, eu não tenho uma propriedade que tem um conteúdo histórico. O que eu faço? Gente, tem gente que só quer ir para o meio rural, só para descansar a cabeça, só que não tem uma propriedade rural. Então, umas pousadas com a comidinha gostosa, um acolhimento gostoso, agradável. Tem muita gente que procura por isso. Caminhadas, né, fazer trilhas ali no meio de uma reserva que tem. Então, tem gente que só quer isso. Podem incluir visitas a fazendas históricas e comunidades tradicionais, estadia em pousada, hotel ou acampamento em área de camping. Até isso. Tem gente que gosta de acampar no meio rural. Também podem estar relacionadas a atividades como pesca esportiva. O que é a pesca esportiva? Você pesca, mas você não mata o peixe, não mata o animal. Você pesca e solta. Então, aí pode fazer competições de pescaria, ou pode simplesmente pescar, porque tem gente que gosta como esporte. Caminhada em trilha natural, ou passeio de barcos em rios. A gente tem uma área muito grande, né, do Rio do Paraíba, Rio Paraíba, e aí a gente pode fazer canoagem, uma série de opções que tem no meio rural. Tem gente que vai para o meio rural para visitar cultivos. Por exemplo, se você tem um cultivo do café e é artesanal, pode fazer um teatro como era, para mostrar como era o cultivo antigamente, como é o cultivo hoje. E tem gente que gosta desse tipo de atividade e a atividade pode ser vendida. Então vamos aqui. Quem não gostaria de passar um final de semana ou uma semana num lugar lindo desse? Pode tomar um cafezinho aqui, ó, do lado de fora. Então aqui são vários quiosques, casinhas que são alugadas para a família ir passar. Olha só, tô imaginando até aqui, a gente pode escorregar por aqui, ó. Vocês, que bom. Papelão. Gostoso, né? Adoro. Lugar lindo.
Ah, que delícia, olha só, vir aqui no rio, aqui já tem água, uma cachoeirinha, que delícia, um lugar desse. Bom demais. Isso tudo é turismo. Olha, passeio a cavalo, gente, como tem gente que procura por isso. Como é gostoso, né? Um passeio a cavalo, uma trilha. Olha o café da manhã. Gente, uma senhora simpática, né, com um jeitinho simpático desse, uma boa conversa, um café da manhã ao ar livre. Isso tudo é muito acolhedor e muito atrativo. Esse é um hotel Florença, até que eu conheço. Que delícia que é, gente. Eles fazem teatro. Isso daqui, lá nessa propriedade, era uma propriedade que tinha, antigamente, o proprietário era barão e tinha escravos. Então, tem toda essa história guardada lá na fazenda. E aqui os móveis são originais do barão. E aqui eles fazem teatros para mostrar como que era a vida daquele povo naquela época. Então, tem uma visita dentro desse casarão e tem as alas em que ficam os hóspedes. Então, aqui está tendo um sarau, que eles fazem muito sarau, tem atividade voltada à música, e eles se vestem como se vestiam lá na época em que o barão vivia nessa propriedade. É maravilhosa, gente. Essa era a casa do barão. E tem, mas a gente não fica hospedado aqui, fica hospedado em outras alas que foram construídas com mais conforto para os hóspedes, e o casarão fica como uma parte que faz parte ali do pacote, que é para visita e a gente conhecer um pouco sobre aquele período. Então vamos lá. Observe as imagens a seguir e assinale as que podem ser consideradas atividades de lazer e recreação ligadas ao ambiente natural. Então, gente, ao ambiente natural, à natureza. Qual dessas será que está mais ligada ao ambiente natural? Aqui eu tenho um shopping e aqui eu tenho a canoagem. E lembrando que ecoturismo são atividades que envolvem turistas, mas que buscam a preservação do local, sem impactos no meio rural. Voltando um pouquinho na agricultura, gente, etapas do plantio. Então, olha só, tudo técnica. Você vai antes, isso aqui está muito simplificado. Você vai fazer a semeadura, tem que ter cuidados para que essa planta se desenvolva, a colheita, né? Mas antes da semeadura tem o preparo do solo, aí plantio, crescimento, colheita. Bom, na colheita você busca uma boa produção, mas essa boa produção vai depender da qualidade do solo, vai depender da temperatura desse ambiente, da quantidade de água e uma série, altitude, tem plantas que precisam ser plantadas em locais mais altos, tem plantas que precisam ser plantadas em locais mais baixos para produzir bem. Então, tudo isso vai influenciar na produção, como a época do plantio também. Tem plantas que a gente planta lá no mês de julho e tem plantas que a gente planta lá para outubro, novembro, dezembro, mais para o final do ano, porque ela precisa de temperaturas mais quentes. As plantas que a gente planta lá no meio do ano, em junho, julho, é porque são plantas que precisam de temperaturas mais frias, mais baixas. Então, tudo isso depende da época do plantio. Não vou trazer isso para vocês, porque isso é muito específico de cada planta e ainda de cada cultivar. Por exemplo, o feijão. A gente tem feijão que ele precisa de baixas temperaturas, que é para o cultivo lá no sul, e a gente já tem feijão que é adaptado a temperaturas mais altas, que pode ser plantado no Nordeste, no Norte do país, e aí ele vai se desenvolver bem. Então, é muito específico. Calma aí. Agora, vamos nas atividades. Lá da página, eu não coloquei a página, da página 308. Gente, olha só, quais atividades você conhece são desenvolvidas na área rural? Pensa aí um pouquinho, o que você conhece, o que você gostaria de conhecer.
E como a natureza está presente nessa atividade que você pensou aí? A natureza é importante? Como? Se é plantio, o que a natureza, o que depende da natureza no plantio? Se é criação de animais, se é o turismo. No exercício 2, é sobre o ciclo de crescimento de uma planta, que, como eu falei para você, é muito específico. Não vamos fazer essa atividade, não vou cobrar isso de você. Atividade 3. Você vai relacionar o animal ao tipo de criação. Abelha é o que? Apicultura, avicultura ou suinocultura? A galinha e o porco. Qual dessas você vai ligar com uma reta? Reta, hein? Usa régua. Tem que treinar o uso da régua. E agora localize as palavras no quadro abaixo. Então, são algumas atividades que você vai localizar nesse caça-palavras. Terminamos por aqui a nossa atividade de geografia, terminamos o livro de geografia. E, gente, quem tem oportunidade, vamos curtir os nossos dias no campo, seja um observador para você aprender a gostar, aprender a ver a importância, né, dessa vida no campo, dessas atividades no campo. Seja curioso. Beijo grande.